Olá, bom dia! Está no ar o nosso Check-up Saúde, o programa que coloca você frente a frente com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. O programa de hoje é dedicado à saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 8 pessoas convivem com transtornos mentais em todo o mundo. Ansiedade e depressão são os mais comuns, representando 60% dos casos. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, gente, e o 5º em depressão. Mais preocupante é que muitas pessoas ainda não recebem tratamento necessário e agora as empresas terão responsabilidade na saúde mental dos seus funcionários. Nessa instituição financeira, a saúde mental dos mais de 2.000 funcionários é levada como um processo contínuo. A gente faz atendimento psicológico e psiquiátrico, então quando precisa um colaborador pode pedir. E a gente também tem as rodas de conversa, temos capacitação, que isso abrange mais o coletivo. E o resultado é visto em relação à qualidade do trabalho prestado, na redução de faltas dos colaboradores e pedidos de demissão. Ele sai de casa feliz para ir trabalhar e isso reflete na sua produtividade do dia a dia, né? Que um funcionário feliz, um funcionário que vem com desejo de produzir, né, sentindo satisfeito no seu ambiente de trabalho, certamente ele vai produzir muito mais, e com muito mais leveza, com muito mais prazer. Mas essa política corporativa não é comum. Agora, por lei, as empresas precisarão promover iniciativas para oferecer um ambiente de trabalho sem prejuízo à saúde mental dos funcionários. Esses treinamentos, eles devem ser treinamentos que incitam tanto a saúde mental quanto a saúde emocional, né? A alteração da ANR, ela fala em riscos psicossociais, então não é só psico, não é só mental, tem que ter inteligência emocional. Identificar os sinais e buscar ajuda nem sempre é uma tarefa simples. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde apontam que 1/4 da população do Espírito Santo, quase 1 milhão de pessoas, convive com algum tipo de transtorno mental. O Brasil tem o 3º pior índice de saúde mental do mundo. E isso reflete no mercado de trabalho e na produtividade. De acordo com o INSS, o número de afastamentos por esgotamento mental aumentou 38% em 2023. Atualmente, o assunto também virou trend nas redes sociais. Empresas que valorizam a saúde mental do trabalhador e oferecem benefícios são chamadas de CLTs Premium. Daiane está feliz com os benefícios oferecidos pela empresa em que trabalha. Algo que deveria ser normal e não um privilégio. Tenho orgulho de trabalhar numa empresa que promove tantas ações, que tem uma equipe tão robusta que pode me atender. Então eu tenho uma segurança psicológica de estar trabalhando aqui. No programa Check-up Saúde de hoje, convidamos a advogada, especialista em neurociências e comportamento, doutora Andréia Camargo. Seja bem-vinda, doutora Andréia. Obrigada, Alice. É um prazer estar aqui, especialmente falando desse tema tão importante. Então, muito obrigada pelo convite. Tá esse burburinho, né? Nova lei de saúde mental obrigando as empresas neste quesito. Ela é nova mesmo? O que é essa lei? Ela é a partir do ano que vem? O que ela vai trazer de novidade e de benefício para as pessoas? Na verdade, são 2 leis desse ano sobre a saúde mental. A primeira foi publicada em março de 2024, que é a chamada Lei de Saúde Mental. Nesta, a legislação traz a fomentação, ou seja, foi instigado aos empregadores a participarem os colaboradores com a saúde mental. Ou seja, até março não era obrigatório. A lei, ela institui um certificado de saúde mental. Então, a empresa que faz isso para os colaboradores, que traz todo esse programa de saúde mental, ela receberia um certificado e ainda precisa de regulamentação. A mudança mais acentuada que ocorreu agora foi em 27 de agosto de 2024, onde pela portaria 1419 teve uma alteração na NR 01.
A NR01, todas as NRs, né, hoje são 38 NRs, elas desde da década de 70, elas já vêm trabalhando a segurança e medicina do trabalhador. Então, são normas específicas sobre todas as questões de saúde. E a alteração foi justamente na NR01, que traz o gerenciamento de riscos para o trabalhador. Então, antes da alteração dessa NR01, o empregador era obrigado a trazer esse gerenciamento dos riscos físicos, químicos, biológicos, riscos de fatores ergonômicos e risco do acidente do trabalho. Ou seja, corpo. A empresa era responsável pelo biológico, pela segurança física dos trabalhadores. Aí veio essa alteração dessa NR01, pela portaria 1419, e trouxe a inclusão do gerenciamento dos riscos psicossociais. Então, além de todos esses que existiam, que continuam existindo, agora o empregador é obrigado a cuidar desses riscos psicossociais. Que quer dizer saúde mental, né? Isso, mental e emocional. Isso eu acho que é um marco, né, para o Brasil. A gente sabe, gente, que desde 1948, no pós-guerra, a OMS ela já considera a saúde como física, mental e social. Mas a gente ainda tem esse biológico muito forte. Quando a gente pergunta para alguém, né, doutora André, você está saudável ou você está doente? A pessoa já faz um check-up no próprio corpo, já passa um scanner e pensa, será que tem alguma coisa doendo? Mas a saúde vai muito além disso. E a gente sabe que a mente, né, ela tem um domínio sobre o nosso corpo. E a gente até adoece no corpo por questões mentais. O que de fato motiva a justiça brasileira de uma maneira tão diferente de outros países, né? Porque a gente tem países de primeiro mundo que não tem esse tipo de lei. O que motivou no Brasil a gente ter uma lei tão específica? Então, na verdade, não foi uma lei, foi uma portaria. Mas a portaria, ela vai ter eficácia como lei a partir do momento que passa a ser obrigatório. Mas por que isso mudou? Porque já tem décadas que a saúde mental ela tem chamado a atenção no ambiente de trabalho, mas no período pós-pandemia, essa saúde ficou mais em evidência. Por quê? Porque aumentou o afastamento por doença do trabalho relacionada à saúde mental. A OMS, em 1º de janeiro de 2022, trouxe o burnout como uma possibilidade de afastamento ocupacional. Antes não existia. Ou seja, o esgotamento profissional agora, que é o burnout, a pessoa, tendo o diagnóstico, é afastado pelo INSS. Então, o aumento desse afastamento, de 2022 para 2023, aumentou 38% esse afastamento, trouxe essa chamativa, porque o que está acontecendo? A saúde mental, então, tem que ser olhada. Aí a senhora falou de burnout, né, do esgotamento por causa do trabalho. Além disso, mas contando com isso, quais são os principais riscos psicossociais, esses riscos à saúde mental, a que os colaboradores estão sujeitos? Os riscos psicossociais são aqueles fatores dentro do ambiente de trabalho que faz com que a saúde mental e emocional do funcionário seja boa ou ruim. Ou seja, o que pode prejudicar o trabalhador nesse ambiente? Altas pressões, falta de conversa, uma equipe que não é resiliente, a pessoa não tem apoio para receber um feedback negativo. Geralmente, a alta pressão, a carga de trabalho e essa falta de gerenciamento na equipe são os fatores mais importantes para prejudicar esse risco psicossocial. Por outro lado, um ambiente de trabalho que tem essa equipe comunicativa, que tem apoio, que existe qualquer programa de saúde mental, ela faz com que o trabalhador seja mais comunicativo, seja criativo e, então, com equilíbrio na saúde mental. E eu imagino que isso deve impactar não só, né, a empresa, então, que cuida da saúde mental do seu colaborador, isso deve impactar não só no cumprimento de uma lei, de uma norma, como na produtividade. A empresa já tem ganhos comprovados para a empresa em relação a essa mudança? Sim. Investir na saúde mental do colaborador, ela é um ganho direto para a empresa. Porque tem estudos, né, a Employer Experience, a Gallup, que já é uma empresa que estuda desde 2017, traz números
que aumenta a produtividade, diminui a rotatividade, que é o turnover, diminui o absenteísmo, que o funcionário presente, feliz, né, com propósito, ele produz mais. E, doutora, tem prevenção? Como que a gente previne isso? Como que as empresas podem fazer, de fato? Eu acho que as empresas estão muito preocupadas sobre como colocar isso em prática, né? Elas vão ter que ter uma equipe específica. Como que elas podem já se preparar? Essa lei, ela entra em vigor no ano que vem, é isso, a norma? Isso. Ela foi publicada, mas tem período da publicação que são 90 dias. Então, só 25 de maio de 2025 que começa a valer essa lei. E aí, o que as empresas podem fazer? Como que elas podem atuar para comprovar, de fato, que estão cuidando da saúde mental dos seus colaboradores? A maioria das empresas tem buscado terceirizar a saúde mental, né? Já que é uma capacitação, é um uma treinamento. Área tão específica, né? Uma área tão específica. E existem empresas no mercado para isso, que fazem todo esse treinamento, que fazem os testes psicossociais, porque a lei fala em teste, a lei fala que os empregadores, eles precisam dos dados, então os dados, eles vão poder ser fiscalizados pelos atores, né, do Ministério do Trabalho, então esses dados, eles têm que estar disponibilizados pelos empregadores. Então, as empresas, elas vão ter que fazer isso, treinamento com meditações, aulas de yoga, conteúdo de saúde emocional, para realmente edificar o indivíduo, né? Trazer ele como protagonista da sua vida de trabalho. E a senhora, além de advogada, especialista em neurociências, é sócia de uma startup voltada para a saúde mental, social nas empresas. A procura por esse tipo de solução, ela tem aumentado? Então, a criação da For You Inteligência Emocional foi justamente para isso, porque a gente já via dentro das equipes dos nossos clientes essa falta de inteligência emocional. A inteligência emocional e a saúde mental, ela resolve quase que a totalidade dos problemas na questão jurídica, né? Passivo trabalhista, cíveis, enfim. A gente via a demanda para um cuidado com a saúde mental dos colaboradores. E aí veio toda essa questão, né, da necessidade de saúde mental e agora a obrigatoriedade. E eu imagino, então, que essas transformações tenham que ser comprovadas, como a senhora falou, ainda não existe uma norma sobre como isso vai ser, mas exige, por exemplo, testes psicossociais. O que seriam esses testes, como eles são conduzidos, eles podem, de fato, ser terceirizados, como que o mercado está lidando com isso? Eles podem ser terceirizados, a lei não fala ainda como será, vai haver ainda uma regulamentação, mas esses testes, eles, como qualquer teste de saúde mental, por exemplo, o DAS-21, que é um teste internacional, ele traz como se fosse um raio-x da consciência do trabalhador. No momento que ele efetua o programa e depois do treinamento, o teste vai ser realizado novamente para ver, aumentou a ansiedade, diminuiu, melhorou o sono, enfim, a questão toda psicossocial vai ser registrada nesses testes. Eu não sei se você em casa já ouviu falar em neurociência, né? Então a gente tem que aproveitar que a gente tem uma especialista em neurociência aqui e explica pra gente, doutora, como que a neurociência pode ajudar nesse manejo da experiência do colaborador, da saúde mental no trabalho. A neurociência, Alice, foi muito importante no entendimento de toda essa questão, porque antes não era visível como o ambiente do trabalho ele pode trazer tantos benefícios ou malefícios para o trabalhador. A partir do momento que se detectou que o estresse crônico, né, trazido a partir do momento do ambiente de alta pressão, pode fazer com que o indivíduo ele perca a capacidade de tomada de decisão, ele perca a capacidade de equilíbrio das emoções, que são os controles das emoções, e também, por exemplo, a capacidade de se relacionar, tudo foi pelo estudo da neurociência, que ela viu que o córtex pré-frontal, fazendo a ligação também com a amígdala, tudo isso envolve, né, ambientes com esse esgotamento de estresse crônico, ele faz com que essas áreas sejam afetadas, afetando a saúde mental e até física dos funcionários.
Doutor, e qual a mensagem você deixaria para os líderes empresariais que estão nos assistindo agora sobre a importância de cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho? O que a gente pode dizer para motivar essas lideranças? A mensagem que eu daria é que um investimento na saúde mental é um investimento estratégico. Ele é diretamente ligado ao sucesso da sua empresa. Não tem como voltar atrás. Quanto mais você investir, mais sucesso você terá. Porque os funcionários estarão mais felizes, estarão mais ativos, porque eles vão se sentir pertencentes ao ambiente, vão se sentir inseridos na comunidade que eles estão, né, da empresa. Então, eles vão ter um propósito, vão vestir a camisa da empresa, estarão menos doentes, menos afastados. Então, é um caminho sem volta. E não é só uma obrigação, os benefícios são sentidos na prática. Agora eu tenho que aproveitar que a gente tem uma advogada aqui e muito tem se falado sobre a proposta de emenda constitucional que quer reduzir a jornada de trabalho semanal. Alguns países da Europa, Alemanha, Portugal, Espanha, já adotaram uma jornada de 4x3. Doutora, fala pra gente sobre essa celeuma que está aí sendo debatida. Tá bem complicado. Por quê? Essa questão é muito delicada. Primeiro que eles estão falando em acabar a jornada 6x1. Nossa jornada nem é 6x1, é 5,5 por 1,5, né? Que a gente tem um sábado trabalhado até meio-dia. Essa questão envolve muitas coisas, além de fatores econômicos, políticos. A questão no ambiente de trabalho não necessariamente acabaria ou ajudaria a saúde mental, porque depende do trabalho. Vamos supor que o meu trabalho, ele não mude o fato de eu não estar. Vamos supor, advogado, trabalha com prazo. Se eu tiver um dia menos, eu vou ter que concentrar todo o meu trabalho em menos um dia no escritório. Então, essa pressão vai ser maior para mim. Então, é muito subjetivo essa questão de um dia vai ser bom para a saúde mental. Por isso que isso deve ser tratado nas convenções coletivas, porque cada categoria tem a sua especificidade. Então, trabalhos que têm condições, eles podem negociar isso. E nos Estados Unidos, por exemplo, existe essa jornada menor, mas também o pagamento é proporcional ao tempo de serviço, né? Então, não dá para ganhar em todos os lados, né? Se trabalhar menos, alguém vai ter que pagar essa conta, porque vamos pensar, gente, no funcionamento de um supermercado, no funcionamento de um posto de gasolina, no funcionamento de uma empresa, aquela hora que não está sendo produzida por alguém, algum outro vai ter que ser colocado no lugar. E no final, ou o consumidor deve pagar a conta, ou realmente o funcionário vai receber menos, né? Algum ajuste aí teria que ser feito, e eu acho que não é a realidade do nosso país, né, doutora? O funcionário, pelo princípio da Constituição, jamais poderá receber menos quando tiver essa diminuição na jornada. Ocorre que, justamente para o empregador cumprir o horário dele, ele vai ter que colocar outro trabalhador no lugar. Então, os empresários têm condições? Muitos não têm, né? Então, pode trazer uma crise bastante importante perigosa nesse sentido. E alguns setores vão sofrer mais. O setor do comércio, o setor de serviços, o setor da saúde. Eles não têm interrupção, né? Então, tudo isso tem que ser analisado com bastante calma, porque às vezes, em vez de trazer uma melhora, traz um problema grande. Já está gerando estresse, né, gente? Tudo que gera discussão acaba estressando. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, eu te prometo, nós vamos trazer dicas para você lidar melhor com o estresse. Não saia daí, eu te espero. Estamos de volta com o programa Check-up Saúde. Gente, final de ano, tá todo mundo meio cansado, meio estressado, não é não? Sou só eu? Vamos aproveitar o tema de saúde mental para ajudar você em casa a lidar melhor com sua saúde mental, com estresse no seu dia a dia. Estamos aqui com a doutora Andréia, especialista em neurociência. A gente quer saber dela, doutora, qual que é a definição de saúde mental, que a gente tanto busca, e o que é inteligência emocional? Alice, saúde mental não é a ausência de algum transtorno mental, e sim a presença de um estado de equilíbrio. E o que é esse estado de equilíbrio?
é a pessoa saber conviver com os estresses do dia a dia. Que tem, né? Com os problemas do cotidiano, né? Sem que isso afete a sua produtividade e o seu benefício enquanto cidadão para a comunidade. Você continuar conseguindo viver, porque a gente perde a saúde mental, então, quando a gente fica paralisado, né, doutora, de alguma forma. Não consegue tomar decisões, perde o controle das emoções. Isso e aí tá ligado saúde mental com inteligência emocional, porque a gente quer dar dica para o pessoal em casa sobre como manter a sanidade, né, gente, diante de tanto problema que surge o tempo todo na nossa vida. O que é a tal da inteligência emocional? Inteligência emocional vai um pouquinho além, precisa de outras coisas para você conseguir. A inteligência, pelo Daniel Goleman, que é o maior estudioso de inteligência mundial hoje da atualidade, ele fala que precisam ter cinco características presentes: a autoconsciência, a autorregulação, a empatia, a motivação e a presença de habilidades sociais. Então, quando você tem essas cinco características, você tem a inteligência emocional. É ir atrás, né, gente? E sobre o atendimento para o cuidado à saúde mental, a Secretaria de Saúde do Estado diz que a porta de entrada da rede de atenção psicossocial é a atenção primária em saúde. É como a gente traz para vocês toda semana. Procure as unidades básicas de saúde do seu município. Agora, se for um caso mais grave, esses pacientes são encaminhados para o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que acompanha os casos de transtornos mentais graves, aqueles casos persistentes. O programa Checkup Saúde fica por aqui, eu volto na semana que vem. Não esqueça de conferir esse episódio lá no YouTube do Folha Vitória. Obrigada, doutora Andréia, obrigada a vocês em casa, um bom domingo a todos. Obrigada a vocês.